A ameaça de Trump à África do Sul é a mais perigosa dentre todas as ameaças que Trump já fez para o resto do mundo. A que fez a Granolândia, ao Canadá, ao México, à Europa. Esta que fez agora a África do Sul é muito mais perigosa do que possas imaginar. Fica aqui, se faz favor, até o final do vídeo para perceberes os meandros desta notícia. Tudo começou quando a África do Sul aprovou a lei de expropriação de terras de algumas pessoas brancas para dividi-las por resto da população sul-africana, que são, sua maioria, negros. Aqui Donald Trump diz: a África do Sul está a confiscar terras e está a tratar algumas pessoas da África do Sul de forma muito má. E isto é uma massiva violação de direitos humanos. Os Estados Unidos não vai apoiar isso. E nós, ou seja, eu vou cortar todo o apoio e futuros apoios à África do Sul até que se faça a investigação deste caso. E vemos aqui Elon Musk, que é o bilionário sul-africano, partilhou o Twitter de Donald Trump e disse que é verdade, apoia isso. No mesmo instante, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, respondeu dizendo que a África do Sul é um Estado soberano, baseado na lei, no direito, na igualdade, e nós não estamos aqui a confiscar terras, nós estamos a expropriar terras. E também aqui recorda que muitos países, inclusive a América, já expropriaram várias terras em função do bem social, ou seja, uma medida em que tira a alguns para dar à maioria, para poder aqui manter a equidade e a igualdade no país. E tem mais, aqui o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse no último parágrafo que a América sempre foi e sempre será um parceiro estratégico e político e econômico da África do Sul. O único apoio que nós temos recebido da América, que é de 17% ligado ao apoio ao programa de luta contra HIV. Não há nenhum outro apoio que a África do Sul tenha recebido dos Estados Unidos da América. Ponto. Aqui a América ameaça a África do Sul de cortar apoios, poderão não ser apoios visíveis, mas poderá ser apoio diplomático, apoio comercial, apoio político e não só. O problema das terras na África do Sul começa em 1913, quando os brancos, na altura do apartheid, decidiram entregar todas as terras agrárias aos brancos. Nos anos 1990, com a libertação de Mandela, e em 94, com o fim do apartheid, Mandela impôs a regra do mercado voluntário, onde os brancos que tinham grande parte das terras podiam vender aquelas terras ao governo e o governo podia distribuir para a população pobre, que são negros. Só que fala-se que apenas 1% daqueles brancos venderam as suas terras ao governo. E, portanto, de lá para cá nunca mais coisa boa aconteceu. Agora, com o governo Ramaphosa, vem-se também aqui implementar uma outra reforma das terras, reforma agrária. Com que objetivo? Porque, segundo o governo Ramaphosa, em um país onde 80% da população é negra e apenas 4% das terras pertencem ao negro, era aqui importante rever a lei das terras agrárias para que os negros também tenham posse. Porque a origem da riqueza, meus irmãos, chama-se terra. Imagina você que nasce, o teu pai nunca teve casa, a tua mãe nunca teve casa. Você nasce em casa alugada e vais crescendo em casa alugada. Os teus pais morrem e te deixam na casa alugada. E você, às vezes, não está em fase de trabalho. O pai também está desempregado. O que é que vai acontecer contigo? Tu vais viver na rua. A terra é o primeiro fator de riqueza. Os negros na América, em África, na Ásia, na Europa, só serão ricos quando começarem a ter terra agrária, casa. Sem casa, sem terra agrária, não se faz riqueza. Quem alimenta a economia mundial chama-se agricultura, são os agricultores. Por isso que a agricultura é um dos negócios mais caros e também mais ricos do mundo. Mas voltemos aqui para o tema. O apartheid instituiu em 1913 que as terras pertenciam aos brancos. Em 1990 sai Mandela da prisão, em 94 implementa a lei do mercado livre, onde os brancos deviam vender as terras ao governo. Só que algum podia vender quem quisesse vender. Portanto, e poucas terras foram entregues. Em 2025 agora, o governo de Ramaphosa instituiu a lei para a expropriação das terras, onde aqueles que têm muitas terras e muitas vezes não sequer estão a utilizar, devem entregar, não devem entregar, o Estado vai recebê-las e vai entregar aos negros. E isto aqui é que fez com que Donald Trump pudesse falar que
Ramaphosa está a roubar as terras dos brancos, está a entregar aos negros. Portanto, aí também aquele Elon Musk concorda, dizendo que há aqui sim uma extorsão, um roubo das terras dos brancos para os negros. Mas agora, meus irmãos, por que razão Donald Trump foi logo ameaçar mexer com a África do Sul? A maior economia da África e que muitos países africanos dependem da África do Sul para respirar. Mas antes de entrarmos aqui a fundo dessa matéria, faz like neste vídeo, se inscreva no canal se faz favor, ativa as notificações para não perder o próximo vídeo. Tem também aqui um tema importante que também falaremos aqui, que tem a ver com a Beyoncé, que acabou por vencer o álbum do ano nos Grammys, depois de 26 anos à espera deste prémio. Ponto. Falava-se que eram questões raciais, portanto, por ser mulher, por ser negra, nunca mais conseguia ganhar o Grammy. Mas no ano passado houve uma grande confusão, por que razão ela não ganhou o Grammy. Tanto que quem ganhou disse que esse prêmio aqui não pertence a mim, pertence a Beyoncé. E Beyoncé acabou por vencer em 2025 depois da organização ser duramente criticada. Ponto. Voltamos aqui para o tema que nos interessa hoje. Mas antes faz like, subscreva, partilha, se faz favor. O like é importantíssimo para o canal continue a crescer. Claramente eu continuo a voltar para cá com mais motivação e gravar vídeos. Faz like, é meu chefe. 1, 2, 3, 4, 5. Um segundo. Não custa nada. Obrigado. É importante falarmos aqui sobre a África do Sul porque muitos países africanos, e a África subsaariana e a África SADC, dependem da África do Sul para terem educação de qualidade. Angolanos, moçambicanos, ruandeses, congoleses vão para a África do Sul e para a Namíbia estudar. Angolanos, moçambicanos, ruandeses, guineenses, tanzanianos, zambianos vão para a África do Sul tratar da saúde. Muitos produtos que nós consumimos na África subsaariana, graças à produção da África do Sul. A maior e melhor bolsa de valores na África do Sul. Os bancos que mais investem em diferentes países da África estão na África do Sul. A própria Standard Bank, que está em todos os países africanos, é sul-africano. Ok? Se olharmos aqui, claro, para a questão ligada, não é, ao poder da África do Sul no cenário político africano, os BRICS, por exemplo, está ali a África do Sul, a SADC. Depois também a África do Sul tem o maior e melhor porto da África, ou seja, o comércio que se quer fazer em África, entre a Europa, a Ásia, a América, começa a partir da África do Sul, porque dali saem produtos vários para o resto do mundo, do meio de lá chegam produtos vários do resto do mundo. Também no Lobito, com o corredor do Lobito agora, vai-se fazer um porto de Durban no Lobito. Ponto. A África do Sul tem vários problemas, claro, mas já chegaremos ali. Mas o que realmente faz-nos confusão é por que razão Donald Trump está apenas a olhar para a África do Sul. Uma altura em que Donald Trump foi olhando, desde 2018, foi olhando a África como sendo, foi ignorando a África, né? Portanto, são os países ignorados. Mas agora, ao falar da África do Sul, quer dizer que agora Donald Trump já não está mais a ignorar a África, ok? Claro, tem ali Elon Musk, que é de origem sul-africana, mas há aqui um tweet muito interessante que diz assim, do canal African, a ameaça de Trump à África do Sul devia ser para nós uma lição urgente de unidade. Porque quando o americano olha para Elon Musk, vem um homem branco e não vem um sul-africano. É para aprendermos. Ou seja, para os americanos, para os europeus, para os asiáticos, Elon Musk não é africano, porque ele é branco. Elon Musk, ao fazer um retweet desta publicação de Trump, está a apoiar os interesses de Trump lá. Agora, podemos aqui levantar várias hipóteses. Será que Donald Trump está a levar para a África o poderio branco? Está a defender os brancos na África do Sul, porque são esses que estão a perder as terras, que vão perder as terras. Será que o interesse da América para com a África não é com os africanos, não são questões humanitárias, mas é apenas com a classe branca que está na África do Sul, que está em África? Sendo assim, a África continua a ser ignorada. Sendo assim, a África, para Trump, só interessa os africanos brancos ou as empresas americanas na África do Sul e na África. E cá também entre nós, sabemos muito bem que a África do Sul é o parceiro fiel dos BRICS, China e Rússia. Será que Trump quer afetar a África do Sul para chamar a atenção da China e da Rússia? A África do Sul é o parceiro fiel dos BRICS. Será que essa preocupação de Donald Trump está muito distante dos africanos e dos sul-africanos? Porque se for assim, Trump vai perceber que os países africanos dependem da África do Sul para muito. E se prejudicar a África do Sul, sancionar a África do Sul, por exemplo, a Rússia e a China ficam também em dificuldades.
em relação ao comércio internacional na África. Os países africanos ficam com dificuldades também de importação e exportação de produto para a África do Sul. Prejudicar, ou seja, sancionar a África do Sul é enxugar toda a África aliada à Rússia e à China e também enxugar toda a Ásia, toda a Europa aliada à Rússia e à China. Parece que aqui a ideia é eu prejudicar o teu filho, bater o teu filho para te afetar. É eu prender o teu filho para te afetar. Eu quero chegar a ti, mas porque estás muito distante, você China, você Rússia, eu vou falar com o teu filho, vou apertar o teu filho. Aí você vem ter comigo. Joaquim, mas a África do Sul é rica graças aos brancos que lá estão, porque se não fosse esses brancos, a África do Sul não seria industrializada, não seria como é. Quantos de nós já ouvimos isso? Só que essas mesmas pessoas que falam isso não dizem que a África do Sul foi construída por ouro, petróleo, recursos sul-africanos. Os edifícios que lá existem, as pontes, as estradas, foram construídas pelas forças dos sul-africanos. Ok? Portanto, chega alguém em África, traz conhecimento, traz inovação e ponto. Inovação e conhecimento precisa de dinheiro e de força humana para poder construir a África do Sul. Agora, na África do Sul, houve prioridades que no resto da África não existiram. Os colonizadores na África do Sul priorizaram a construção de infraestruturas, de uma indústria, uma educação, um sistema de saúde e não só. Mas também bem segmentado, tanto que na África do Sul existe um índice de desemprego alarmante, um índice de marginalidade alarmante, uma desigualdade alarmante. Mas a diferença entre a colonização na África do Sul e no resto da África é que o colonizador priorizou investimentos internos mais do que investimentos outside. Também formou e educou os próprios, integrou-os. Agora, isso não quer dizer que a África do Sul é grande graças aos brancos, porque esses brancos precisaram de dinheiro da África do Sul e de força da África do Sul. Ok? A visão foi apenas de, vamos investir aqui porque nós ficaremos aqui para o resto do mundo. Outros colonizadores em África, por exemplo, não investiram tanto porque sabiam que algum dia sairemos daqui. Logo, não vamos investir com tudo. Os sul-africanos sabiam que, os ingleses, os americanos sabiam que ficaremos aqui para o resto da vida, investiram com tudo. E estão lá até hoje. Ok? Mas grande parte da população sul-africana pobre, desempregada, marginal e que vive nos subúrbios são os negros. Ou seja, ficaram lá até hoje e têm as grandes terras, tanto que desde 1913, tanto que Mandela não conseguiu tirá-los das terras, agora Ramaphosa vem cá com a intenção de os tirar as terras e distribuir para os negros. Qual é a tua opinião em relação à posição de Ramaphosa, de Elon Musk e também de Donald Trump? Faz o like, se inscreva, estamos juntos até a África do Sul. E que Deus nos abençoe. Amém.